Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo, Reconstrução. Hoje recebendo o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. Participa dessa entrevista nosso gerente de jornalismo das rádios Bandeirantes e Band News, Guilherme Macalossi. Sejam bem-vindos ao Rio Grande que dá certo. Governador, seja bem-vindo aqui. Num momento extremamente difícil, passamos aí pela maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. Tivemos o momento dos resgates, o momento do acolhimento, que ainda vivemos, né? E das doações, do voluntariado, e começa o momento da reconstrução, né? O senhor percorreu todas essas 5 regiões atingidas, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, região central, metropolitana, Porto Alegre, zona sul do estado, é a 6ª região no caso, e o quadro é extremamente grave. Essa reconstrução começa por onde, governador? Olha, realmente o quadro ainda é extremamente, quando falasse grave, dramático, né? Eu tenho visitado muitos abrigos, né? Então me dói muito assim ver as pessoas no local inadequado, porque por mais carinho e solidariedade que tenha nesses abrigos, nesses locais, voluntários, os próprios gestores públicos, enfim, todos os gaúchos, imagino, com muita solidariedade nesse momento, mas não são ambientes adequados. E ali vejo muita criança, né? Eu, como coordeno a área da primeira infância no governo, tenho uma aderência muito grande com esse tema e sei a importância que é para a vida de cada um de nós a primeira infância, então me dói muito ver essas pessoas lá. Ao mesmo tempo que muitas questões a serem reconstruídas, não só do ponto de vista de infraestrutura física, como também de questões econômicas, né? Porque, ao contrário da pandemia, que houve uma destruição do ponto de vista da economia pela ausência de atividade econômica, em virtude do isolamento, etc., e claro, né, ambos os casos, tanto lá na pandemia, as mortes, né? Tanto lá na pandemia quanto aqui, a questão das vidas humanas que foram perdidas, que não tem preço, né, são inestimáveis. Eu sempre digo, quando tem um evento que causa uma morte, já é algo, né, que a gente tem que lamentar imensamente, ainda mais nessa escala de inúmeras mortes, como foi o caso das duas situações. Mas, diferente da pandemia, né, nós não tivemos destruição da infraestrutura lá na pandemia. Quer dizer, então, quando volta a atividade econômica, você tem a volta gradativa da geração de emprego, renda, de riqueza, né? E as pessoas voltaram rapidamente, ou mais rapidamente, às suas vidas do que agora, porque agora você tem a questão da destruição do setor da infraestrutura pública, que inclui pontes, rodovias, estradas do interior, escolas e assim por diante. Cidades devastadas, né? Cidades inteiras devastadas, e tem também a questão da destruição dos ativos geradores de riqueza, que são os ativos das indústrias, do comércio, da agricultura, né, do serviço, que infelizmente muitas vezes foram perdidos. Então, eu estava hoje até comentando com um prefeito, né, que me visitou ali de uma cidade atingida, que tem casos que a pessoa perdeu a sua casa, o seu patrimônio, né, que por si só já é um baque enorme na vida daquela família, e ao mesmo tempo a indústria ou o negócio, enfim, a empresa com a qual ele trabalhava ou era o proprietário também foi destruído, que faz com que haja um duplo dano, não é, à vida daquela pessoa. Então realmente é um desafio muito grande, não é? E nós temos aí uma lista de prioridades, não tem uma prioridade apenas, mas a primeira coisa é a garantia dos empregos, né, que é fundamental, né? Nós achamos que esse programa federal é um programa ainda insuficiente, não é? Porque ele demanda uma série de questões de negociação com sindicatos, e você tem pagamento de 2 salários mínimos, de até 2 salários mínimos, que muitas vezes é insuficiente para que a empresa consiga manter os empregos na medida que ela está destruída, né? Então, é uma situação que atinge pequenos negócios, até grandes negócios. Nós achamos que esse é um grande problema. Também achamos que a questão da perda das receitas do poder público, né, são fundamentais de serem recompostas, assim como foram na pandemia, porque como você não tem atividade econômica, você tem uma diminuição da arrecadação e, por isso mesmo, postergação de vencimentos. Nós postergamos o ICMS de maio, por exemplo, exatamente para dar um fôlego para as empresas, e com isso nós estimamos perder este ano em torno de 10 bilhões de reais. Então, por um lado, o governo federal ajuda o Estado lá na suspensão da dívida, das parcelas da dívida em 36 meses, que dá, claro, um fôlego importante. Recursos esses que integralmente serão utilizados na reconstrução. E, ao mesmo tempo, ao não compensar as receitas, você tem uma dificuldade de usar os recursos ordinários, que não existem mais, na manutenção da máquina, porque agora, mais do que nunca, né, a máquina não pode falhar. Você tem que ter segurança pública, tem que ter educação, tem que ter saúde, tem que ter obras, tem que ter os servidores
remunerados, tem que ter os fornecedores pagos em qualquer área do governo e exatamente nesse momento o governo perde a arrecadação ordinária. Então, eu estou falando do governo do estado, mas também poderia fazer o mesmo exemplo nas prefeituras que perderam aí boa parte da sua arrecadação, em especial as que foram devastadas, nos municípios devastados, de maneira que esse é um segundo ponto que eu elencaria também, além da questão dos empregos, que é a prioridade, em segundo lugar, a questão da recomposição de receitas do poder público que foi atingido também nesse sentido. Vice-governador, o senhor considera, na análise junto com o governo, que o Estado vai ter condições de crescer até o final do atual mandato? Pelo impacto? Porque havia o problema das enchentes, aliás, havia o problema das secas, né? Nós tivemos 3 secas gravíssimas, o PIB encolheu por conta disso, né? A estiagem foi destruidora e agora nós temos as enchentes. O senhor descreve aqui o cenário de destruição no interior e na capital, comprometendo a infraestrutura básica e considerando isso, eu me pergunto se o PIB do Estado tem alguma expectativa de crescimento até 2026. Esse ano já se sabe que nós vamos ter uma dificuldade, né, de ter um PIB positivo no Estado em virtude da obviedade da queda. Né, tinha uma projeção, antes da enchente, tinha uma projeção de elevação do PIB esse ano. Sim, naturalmente. Antes desse desastre, né, nós estávamos trabalhando com um PIB positivo e, infelizmente, depois desse desastre, né, imaginamos que não dá para afirmar ainda exatamente na vírgula, mas dá para já conjecturar que o PIB gaúcho tende a ter prejuízo nesse ano de 2024. Mas eu sou muito convicto que nós vamos reconstruir o Estado e vamos fazer com que o setor econômico se reerga. É claro que a velocidade disso, eu estou falando aqui de algo que é inerente ao povo gaúcho, de ser um povo empreendedor, trabalhador, que supera dificuldades, né? O governo está muito comprometido, o governador Eduardo Leite, toda a nossa equipe, estamos convictos que vamos reconstruir o Estado, estamos focados nisso, vejo que prefeitos também estão nesse sentido, tão comprometidos quanto, então, e vejo que o governo federal, na medida que é o ente federado, que mais tem condições de aportar recursos para essas questões, em aportando rapidamente e na quantidade necessária, vai acelerar o processo de recuperação econômica. Então, 2025 pode ser um ano que sim, a gente pode surpreender na produção do produto interno bruto aqui do Rio Grande do Sul, na medida em que muitas empresas já anunciaram investimentos, outras tantas já anunciaram que vão ficar aqui. O governo, portanto, não teme um êxodo de empresas na esteira da tragédia? Nós estamos trabalhando exatamente no sentido de manter as empresas aqui. Não temos identificado até o momento, né, um êxodo de empresas significativo. Você tem lá, por exemplo, vou te dar um exemplo bem concreto. Né, tem lá em Mussum, uma situação que a gente se solidariza muito, uma empresa foi destruída, não só esta, né, várias outras, mas esta em especial é uma empresa importante na cidade pequena, foi destruída 3 vezes, sim, em menos de um ano. Sim, Setembro, ela foi novembro, maio. Setembro, novembro de 23, maio de 24. Então, quer dizer, claro, essa empresa, ela está... Se você falar com o proprietário hoje, assim, é realmente um sentimento que ele vai expressar de muita dor, né, e de dificuldade, né, de retomar pela 4ª vez. Né? Então, quer dizer, você tem que ter tratamento especial para cidades que, por exemplo, em Mussum, você já tem falado isso com o prefeito, estamos trabalhando nesse sentido, junto com a prefeitura, não só lá, mas em outros municípios, que nós vamos ter que mudar de lugar a cidade, sim, praticamente. Mussum, Roca Salles e Arroio do Meio tem que repensar. Cruzeiro né? do Sul tem um Cruzeiro bairro inteiro, também, né? né? Colinas tem um bairro inteiro, né? Estrela, você tem as situações assim, mas claro que Mussum e Roca... que ali o rio não faz mais a curva, ele passa direto. Ele passa por cima. Passa por cima da então cidade. Ali você tem que ter um outro local. Vamos manter as empresas aqui, vamos captar novas empresas, nós temos que mostrar primeiro que nós temos lugares seguros para elas, que não serão atingidos por água. Segundo, se tem um estado no Brasil, no meio dessa mudança climática que estamos vivendo, que tem condições de oferecer uma política de resiliência e adaptação climática, depois de tudo que viveu, é o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque se mudança climática acontece aqui, não é só o Rio Grande do Sul que vai ser atingido. Né? A mudança climática ela acontece no mundo inteiro. Nós temos o azar de estar no lugar onde o corredor de águas dos rios flutuantes que vêm lá da Amazônia, pela Cordilheira dos Andes, chegam até aqui e vão entrar no mar, no oceano, e nesse mesmo local, que é o Rio Grande do Sul, tem um choque de massa polar com massa de ar quente que faz a contenção desse fluxo de umidade e essa umidade descarrega aqui. Isso aconteceu, foi isso que aconteceu agora em maio. Mas perceba o seguinte,
Se tem algum estado brasileiro que depois de tudo que sofreu, está pronto para se preparar ainda mais, né, com muita resiliência e adaptação climática, esse é o estado do Rio Grande do Sul. Outros estados talvez não vão ter essa capacidade de resiliência que nós entregaremos para a população rapidamente aí em algum tempo. Então também as empresas, né, que podem querer estar procurando lugares para investimento vão observar isso. Cada vez mais o Rio Grande do Sul tende a ser um lugar, né, que vai se preparar, né, para poder receber essas empresas. Tivemos uma enchente sem precedentes agora, temos que melhorar o nível dos nossos diques, temos que reformar o nosso sistema de contenção, temos que adaptar o Estado para esses novos desafios climáticos que estão cada vez mais desafiadores, mais complexos, né? Então eu entendo sim que nós vamos conseguir manter as empresas aqui e vamos conseguir atrair outras empresas na medida em que somos o Estado mais inovador do Brasil, né? Nós estamos aqui no Tecnopuc, que é um dos melhores parques tecnológicos do país, assim como é o Tecnocinos e outros. Quer dizer, esse capital humano que tem aqui no Rio Grande do Sul, essa qualidade de mão de obra que tem aqui, não é qualquer lugar do país que você encontra, isso é um incentivo à empresa. Então cabe, para finalizar aqui a minha resposta, ao governo mostrar para o empresariado brasileiro e de outros lugares do mundo que nós somos um Estado que está se preparando robustamente para as mudanças climáticas. E mostrar a eles que temos inclusive estudos prévios para dizer onde que há áreas, e claro, viabilizar essas áreas, como eu estava falando lá no caso de Mussum, a fim de que elas possam se instalar com segurança, coisa que não deve acontecer, não é? Pode vir a não acontecer em outros lugares do Brasil que não estão, né, preocupados nesse nível como nós gaúchos estamos. Fomos testados na batalha, digamos assim. Exatamente. Né? Rio Grande que dá certo, reconstrução, recebendo o vice-governador Gabriel Souza. Fazemos um breve intervalo, já retornamos. Você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo reconstrução, hoje recebendo o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, participa o nosso gerente de jornalismo das rádios, o Guilherme Macalossi. Vice-governador, o senhor coordena nesse momento aí as ações justamente de reconstrução de casas no Vale do Taquari, aqui também Porto Alegre e região metropolitana, e tem esse projeto justamente junto com a ONU, com a Acnur, que é o Alto Comissariado de Refugiados das Nações Unidas, de residências temporárias, porque também há um limite para os abrigos humanitários, né? Há abrigos que chegaram a ter 6 mil pessoas, né? Famílias inteiras, mais os animais juntos. Há um limite para esse processo todo, tem que se ter uma residência temporária, né? Como é que está sendo formatado isso com a ONU? Na verdade, o projeto de Centro Humanitário de Acolhimento é oriundo da experiência que tivemos no Vale do Taquari, né, onde nós vimos uma curva de baixa do número de abrigados, que no dia 60 depois do evento, ele formou uma cauda, uma espécie de cauda. Né? O gráfico vai caindo e chega num ponto que ele não cai mais e fica estável, que são em torno de 14% naquela ocasião de pessoas que ficaram nos abrigos. As pessoas voltam para suas casas, depois que a água baixa, limpa, volta para casa. A pessoa ou vai para a casa de amigo ou parente, casa de terceiros, ou a pessoa consegue aluguel social, que o governo do estado passa para a prefeitura bota mais dinheiro, dá um voucher para a família alugar onde ela bem entender. Aqui nesse caso ainda estamos adicionando a estadia solidária, que é aquela pessoa que está acolhida em outra família, tem um recurso lá que o estado passa também para o município repassar para essas famílias. Mas vai ter um grupo de pessoas que infelizmente não tem para onde voltar. Não tem para onde voltar, ou a sua casa foi destruída, ou não tem o que alugar mais no aluguel social, ou enfim, não conseguiu por qualquer motivo sair do abrigo. Então, para essas pessoas, até a solução definitiva, que é a casa definitiva, que o governo federal anunciou aí 14 mil moradias, e estamos esperando que venha a ser entregues para essas pessoas o quanto antes, mas tem um período, né? Quer dizer, eu vi uma notícia hoje aí, na imprensa, que a Caixa Econômica Federal está conseguindo cadastrar 2 mil casas. 2 mil casas para 14 mil, então falta 12 mil ainda. Né? Sim. Então, e eu estou aqui reconhecendo, que eu quero deixar claro, não é uma crítica, né? Porque hoje no mundo polarizado qualquer coisa se transforma em provocações desnecessárias, não é o caso, porque eu quero reconhecer que essa é a maneira mais rápida mesmo do governo federal resolver o problema das moradias, que é comprar casas já prontas. Lá no Vale do Taquari, a opção foi construir casas do zero, em parceria com municípios, um programa Minha Casa Minha Vida Calamidade. Sabe quantas casas foram construídas até hoje? 0. Aliás, as únicas casas construídas no Vale do Taquari até hoje foram as casas provisórias, que o governo do estado, junto com o Sinduscom e com
as prefeituras, num projeto coordenado, montou e entregou em Arroio do Meio e Roca Salles. Mas as casas definitivas das pessoas até hoje não chegaram. O que resultou nisso? Resultou que pessoas estão até hoje, desde setembro do ano passado, em abrigos no Vale do Taquari. Não pode. Então você imagina morar num ginásio de esportes, não sei quantas famílias, durante quase um ano. Isso não é digno, não é humano. Então, tendo área, se constrói a casa e pode-se acelerar o canteiro de obras, né? Nesse caso aí não tem nem canteiro o de que eu quero obras. dizer é o seguinte, é que não podemos esperar que a solução seja rápida. Porque se viesse rápido, excelente. Estamos felizes, todos nós. Mas se não for rápida, como me parece que não será, nós vamos precisar ter um lugar digno para essas pessoas ficarem. Então, o lugar digno para as pessoas ficarem, ou é aluguel social, ou é estadia solidária, ou é o Centro Humanitário de Acolhimento em Canoas e em Porto Alegre, que são duas cidades que concentram 50% dos abrigados do Rio Grande do Sul, ou são casas provisórias, em módulos de 27 metros quadrados, com móveis eletrodomésticos e banheiro, para que as pessoas possam morar por um período. E quanto tempo vão morar lá, Gabriel? A casa provisória vai ficar eterna. Bom, só será eterna se o governo federal não entregar as casas, que sinalizou, que anunciou. E eu tenho certeza que vai entregar em algum momento. Estou confiando aqui que vai entregar. Mas até lá eu não posso, não é possível que alguém concorde. Aí cabe a pergunta, e por que o presidente vetou as casas provisórias? Eu acho que ali, devido ao respeito às opiniões divergentes, né, e não há nenhum problema quanto a isso, mas veja bem, não fazer as casas provisórias, o presidente dizer que é contra fazer casa provisória não faz desaparecer o problema das pessoas. Sim. Porque o problema das pessoas eles não têm para onde ir. Abrigo. O quê? Aí eles diziam, não, o presidente disse, não, nós vamos fazer casa definitiva, vai ter rua, vai ter esgoto, vai ter água, vai ser maravilhoso. Ok, quando? Vai demorar o quê? 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano? Lá no Vale do Taquari até hoje não aconteceu. Não tem um tijolo colocado. O precedente é negativo, Não tem um tijolo colocado. Não é que não aconteceu. Por que não aconteceu? Não aconteceu porque é uma burocracia desgraçada. Você tem... Porque o recurso vem via caixa. Eu vou fazer uma analogia aqui da água, tá? Muito interessante essa analogia aqui. Que alguém me falou esses dias. Veja bem. O senhor se refere à burocracia federal, no caso. Eu quero só dizer o seguinte, você tem... O Estado contratou 5 mil casas agora, método construtivo rápido, 120 dias entrega a primeira casa. O método steel frame ou wood frame, são placas de aço ou de madeira, dependendo do método, ou também um outro método que é o pré-moldado. A gente já contratou 5 mil casas, o governador Eduardo Leite anunciou as casas. Só que, igual você liga uma torneira de água, quanto tempo demora para encher o copo? É rápido. 120 dias para construir uma casa é rápido. 90 dias para construir uma casa é rápido. Mas a gente não imagina o que tem atrás da torneira para a água chegar até ali, para encher aquele copo d'água. Que são os serviços preliminares. Então, para a água chegar até a torneira da sua casa, tem um monte de gente trabalhando antes. Capta a água, trata a água, bombeia a água, faz o cano. Chega lá na tua casa. Muito bem. Você enche o copo d'água rápido. Então, parece que é rápido. Quando alguém fala assim, olha, a casa vai ficar pronta em tantos dias. Sim, mas antes tu tem que ter o terreno, tu tem que desapropriar o terreno. Se for amigável, é um prazo. Demorou 60 dias para nós desapropriar um terreno em Mussum amigavelmente. 60 dias? 60 dias, com o proprietário topando. Quando o proprietário não topa, eu tenho que fazer de maneira litigiosa, que demora um pouquinho mais. Uhum. Bom, aí depois você tem a terraplanagem, a licença ambiental antes. Antes a licença ambiental, depois a terraplanagem. Supressão vegetal, a licença ambiental é um pouco mais complexa. Faz a supressão, faz a terraplanagem, agora vai em esgotamento. Eu tenho que fazer fossa-filtro, ou esgoto cloacal onde existe, no caso dos municípios pequenos não existe, fossa-filtro. Então faz a preparação para o fossa-filtro. Nisso eu tenho que fazer arruamento, que é um loteamento novo. Claro. Eu sou um loteador, o loteador é o poder público. Tem que ter rua, tem que ter energia elétrica, tem que ter água. Quando tudo isso estiver pronto, aí vem a casa. Aí eu venho com radier, que é um método construtivo rápido de fundação, em vez de fazer estaca Strauss ou outro tipo de estaca, eu faço com radier. Então não perfuro o solo com estaqueamento, eu faço o radier é como se fosse uma sapata, antiga sapata, aí, né, que o pessoal conhece mais por isso. Coloco o radier e aí faço o método steel frame em 120 dias e entrego a chave. Só que aí eu enchi o copo d'água em 120 dias, mas antes da água entrar na minha torneira, eu teve um monte de coisa que eu tive que fazer antes. Então por isso que eu digo, o governo federal está acertando agora, é mais rápido mesmo fazer compra de casas prontas. Porque aí eu chamo a iniciativa privada e digo o seguinte, quantas casas vocês têm aqui? Eu fiz uma reunião lá com a iniciativa privada, os consultores e com a Caixa Econômica Federal. Mas daí tem que ter as casas prontas, né? Aí eu perguntei para eles, quantos vocês têm de casa pronta? 480, vice-governador. 480 unidades habitacionais prontas do faixa 1 do Minha Casa Minha Vida.
Ah, muito bem, o governo federal anunciou 14.480 unidades, não resolve. Então, vamos partir para, a Caixa chamou lá o BNDU, que é o Banco de Não Uso de Imóveis, que é aqueles imóveis que foram financiados, não foram paga a prestação e vão a leilão. Quem conhece esses leilões de imóveis do BNDU sabe que, até vou fazer uma brincadeira, a casa pegando fogo, assim, a casa com um monte de problema, porque é gente que ocupou a casa, não saiu, processo judicial, etc. Daí tem 6.000 casas no BNDU, em torno de 20% é possível de utilizar agora imediatamente a pronta entrega. 1.200 mais 400 é 1.600. Então o governo federal diz, não tem o que fazer, até as outras casas, porque daí tem um saldo de 10.000 casas nos próximos 12 meses que podem ser entregues aqui na Grande Porto Alegre, que estão em vias de construção e de finalização. Daqui a 30 dias tem mais tantos, daqui a 60 dias, chamamos os prefeitos. Entregue o habite-se rápido, precisa do habite-se, a carta de habite-se. E aqueles que estão iniciando o projeto, tem consultora que coloca um bloco de apartamento de pé em um mês, metro construído. Quando tu liga a torneira, o copo enche rápido. Antes da torneira que é mais devagar. Então já está tudo pronto para ligar a torneira, só que o cara precisa da carta do alvará de início de obra. Então chamamos os prefeitos, agilizem. Muito bem. Posteriormente, tivemos agora a notícia que a Caixa Econômica Federal está comprando imóveis usados, que é uma coisa também exótica, né, para essas políticas habitacionais. Acertado. Abriu um cadastramento, sabe quantos imóveis conseguiu juntar em uma semana? 2.000. Quer dizer, alguém é contra a casa provisória? Qual é a outra solução? A solução é deixar a pessoa dormindo no chão do ginásio de esportes por um ano. O senhor considera então que a burocracia... Inacreditável. O senhor considera então que a burocracia é um desastre adicional à enchente? No Brasil, eu acho que é um desastre crônico, inclusive, né? Não é, a enchente é agudo, né? Acontece lá esporadicamente. Desastre natural não é uma coisa que acontece única e exclusivamente no Brasil. Acontece em outros lugares do mundo. Mas talvez o Brasil seja o país mais moroso para lidar com elas. O Brasil tem a licença ambiental, tem... Não, os outros países também têm. Aliás, tem regulamentos ambientais até melhores que os nossos. Mas consegue se fazer com mais rapidez. As pessoas não ficam morando em ginásio por 7, 8, 9 meses. Me parece que alguns países sim, outros não. Me parece que está certo, no Brasil tu tem, inegavelmente, né, uma burocracia extremamente morosa que faz com que para você conseguir ter água na torneira, aqui na minha metáfora, né, demore. Né? Então, por isso mesmo que nós precisamos nos preparar. Com a tragédia. E precisamos nos preparar para poder acolher essas pessoas melhor. Claro. Então é por isso que tem todas essas políticas estaduais, né, do governo do estado com as prefeituras para poder acolher as pessoas de maneira mais digna. Vamos fazer um intervalo. A gente está conversando com o vice-governador Gabriel Souza, fazer um breve intervalo aqui no Rio Grande que dá certo para a reconstrução e nós já voltamos para o bloco final. Fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo a reconstrução, recebendo hoje o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. Participa dessa entrevista nosso gerente de jornalismo das rádios, Band News e Rádio Bandeirantes, Guilherme Macalossi, que tinha feito uma pergunta, peço que repita por gentileza. Eu ia fazer a pergunta, mas estávamos no tempo. Vice-governador, o governo tem um mapa, estamos aqui num programa que fala de reconstrução, mas reconstrução pressupõe construir o que foi perdido. O governo tem um mapa de obras que seriam necessárias para aprimorar o Estado, ou seja, construir muitas coisas que não existiam antes e que vão ser essenciais para evitar uma tragédia futura? Nós temos que construir de formas diferentes, de maneiras diferentes e, às vezes, em lugares diferentes. Não é só reconstruir a mesma coisa no mesmo lugar, da mesma forma. Né? Você tem que reconstruir, às vezes, as mesmas coisas. A ponte caiu, então tem que construir a ponte de novo. Vou dar um exemplo concreto. Nós licitamos, eu assinei até a ordem de serviço, não é nem a licitação, é a ordem de início de serviço da ponte que liga Arroio do Meio a Lajeado. A EGR, que é a empresa Gaúcha Rodovia, vai fazer a obra agora com o fornecedor que ganhou a licitação. Nós vamos fazer ela 5 metros acima do que a antecessora que foi destruída. Então é resiliência climática. Claro. Eu faço uma obra no mesmo lugar. Tem que levantar a estrada junto. Só que aí, exatamente, o engenheiro estava me explicando, não, você tem que ter mais fôlego aqui na estrada, então você tem que ir levantando, porque não é só 5 metros a ponte, tem todo um preparo de engenharia e eu tenho que entregar essa obra em 6 meses. Né? De veterinário você virou engenheiro já. Não, engenheiro e mais um monte de coisa. Mais um monte de coisa. Né? Poxa, então, tem essa questão da resiliência climática.
fazer obras de maneira diferente, de jeito diferente. Mas sim, nós temos um mapeamento de obras, um mapeamento que está em constante atualização, de obras que nós precisamos fazer. E tem uma questão que são novos sistemas de contenção de cheias, que é uma prioridade, e que o Estado está querendo participar. Tem 2 projetos já apresentados no PAC Seleção, que totalizam em torno de 2,5 bilhões de reais. Um é o Arroio Feijó aqui, Rio Gravataí, seus afluentes e Alvorada em Porto Alegre, mais ou menos 2 bilhões de reais esse projeto, está no PAC Seleção. E também outro que é o projeto da contenção em Eldorado do Sul, que custa mais ou menos R$500 bilhão, são 500 milhões de reais, que é um projeto que está no PAC Seleção, já teve 2 diligências e a gente está pleiteando esses recursos junto ao governo federal. Além disso, nós vamos ter que ter um estudo do Rio Taquari, porque lá no Rio Taquari, ao contrário da Grande Porto Alegre, lá não tem sistema de combate, de controle, de combate à cheia. Lá você não é medida estruturante, é uma medida que você tem que ter de manejo do território. Ou Mata seja, ciliar. tem, Né? Tem isso, reflorestamento, tal, mas tem também a realocação de comunidades que estão em zonas de risco e que sabidamente podem ser atingidas, e ali naqueles locais onde havia casas e construções, há necessidade de fazer áreas verdes, parques, etc., para que haja áreas onde a água não atinja residências. Então, é uma série de questões que estão cada vez mais sendo mapeadas, mas nós já temos um bom estudo, robusto estudo aí para os trabalhos serem iniciados. Governador, o que é fundamental para a reconstrução do nosso Rio Grande? Recurso, projeto, muito comprometimento, não é? E também muita unidade. Eu acho que nesse momento a união de todos é mais importante do que nunca, porque realmente não é hora de fazer fake news, lacração, disputa política, eleitoral. Agora é hora de somarmos esforços, todos os governos, todos os setores da sociedade, a fim de poder reconstruir o Estado, que é o objetivo em comum de todos. Isso, governador, obrigado pela presença conosco. Eu que agradeço. Obrigado, Macalossi, também. Eu que agradeço. O Rio Grande que dá certo reconstrução vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo encontro.